Na entrevista do programa de hoje, a gente recebe os integrantes da Câmara de Vereadores de Lajeado para tratar de um tema que está sendo debatido na cidade. Afinal, estamos a menos de um mês do fim do contrato que regulamenta o estacionamento rotativo em Lajeado, atualmente administrado pela Stacione. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo a vereadora e presidente da Comissão de Justiça, Redação Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Lajeado, Paula Thomas, e também o Aquiles Malman, no Cascão, que é secretário desta comissão, para falar justamente sobre esse tema que está sendo amplamente debatido aqui na cidade. Tudo bem, Paula? Cascão, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Renato. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui debatendo um tema tão importante para nossa cidade, né, Paula? Isso aí. Bom, o Cascão tem um conhecimento de causa, né? Tem comércio na cidade, vive no dia a dia essas questões do estacionamento. A Paula, como presidente dessa comissão, também acompanhando muito de perto. Qual que é a avaliação de vocês em relação ao serviço prestado pela Stacione? Na verdade, a gente não está discutindo o serviço da Stacione, a gente está discutindo o estacionamento rotativo. Indiferente se for a Stacione ou outra empresa, né? A gente tem frisado isso porque, assim, hoje a Stacione é a prestadora de serviço. Se mudar numa nova licitação, numa renovação, enfim, se continuar eles, tá tudo bem. A gente quer que o serviço do estacionamento rotativo, que é uma unanimidade entre todos nós, que é necessário, porque Lajeado precisa dele, que seja melhor e atenda às necessidades da população e de quem nos visita, né? Que também, né, nós temos hoje Lajeado como um centro, um polo onde diariamente nós temos muitas pessoas vindo das cidades ao redor para consumir, para estar no nosso centro de Lajeado, né? Bom, e o que está sendo analisado nesse momento nas alternativas? Hoje nós temos um contrato que está próximo ao fim. Fórum das Entidades se manifestou essa semana pedindo a prorrogação por 6 meses. De que forma a Câmara de Lajeado trabalha essa situação? Bom, assim, ó, Nicolas, esse tema é um tema que já vem há mais tempo sendo debatido, tá? Você sabe que em março do ano passado esse contrato estava sendo acabado, tá? Então, com os motivos de enchente e outras situações que aconteceu, esse contrato foi prorrogado por 1 ano. Mas a gente lá dentro da Câmara dos Vereadores, junto com a comunidade, né, Paulo, é bom frisar, a gente está deixando a nossa Câmara dos Vereadores aberta e recebemos entidades, recebemos pessoas, vieram propriamente a Stacione mesmo debater o assunto, porque a gente quer construir junto um sistema de estacionamento rotativo pago certo e eficaz para Lajeado. A gente vê que a gente tem alguns pontos específicos que a gente não vê que está certo para a comunidade. Por exemplo, hoje a comunidade não tem aquela flexibilização de quando estaciona, chega e estaciona numa certa vaga para fazer só algumas coisas, alguns compromissos rápidos, não acha talvez um monitor para fazer a cobrança. E nesse momento não achar um monitor, não tem um totem, não tem um paquímetro, algo nesse sentido para facilitar as suas cobranças. Outra situação que a gente está debatendo muito, bem forte mesmo, é a questão da moto, tá? Que a gente não vê a moto sendo um benefício em si, está talvez fazendo algumas cobranças indevidas. Então, algumas outras situações, né, Paula, que a gente está discutindo para melhoria do sistema de estacionamento. É muito bom frisar o que a Paula, nossa presidente, comentou, que a gente não está falando e discutindo a empresa que está hoje prestando esse serviço. Não, a gente está discutindo e querendo melhorar para a nossa comunidade o sistema rotativo de estacionamento pago, porque a gente vê que esse sistema rotativo pago é muito importante e precisa na nossa cidade de Lajeado. Agora você falou, e teve também por parte da Stacione relatando falta de mão de obra para fazer essa cobrança. E aí você questionou, colocou aí o totem, parquímetro, uma vez tinha, né, a situação do parquímetro, mas o totem, um aplicativo de alternativa para os nossos... Existe, né? O aplicativo já existe? O aplicativo existe. Na verdade, o que acontece, que a gente vê também, existe uma falta de orientação ao usuário. Por quê? Porque a gente, conversando com as pessoas, quem se habituou a usar o aplicativo, encontra os recursos no aplicativo. Né? Mas as pessoas ainda existe uma resistência em usar o aplicativo. Hoje o contrato vence dia 7 de março.
tá? Agora, que foi renovado por mais um ano, como o Cascão disse. O que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo essas conversas com representantes da sociedade civil, como a CDL, Cindy Lojas, estiveram na Câmara. Foi levado, então, para que eles levassem ao fórum. Inclusive, a gente viu que saiu já um posicionamento deles, mas não veio nada ainda oficial. A gente até solicitou, por quê? A gente vai fazer um relatório, porque não é a Câmara quem faz a renovação. Quem faz a renovação é o Executivo, é a Prefeitura, né? E um processo de licitação novo, ele tem todo um passo a passo que ele é demorado. Então, automaticamente, a Prefeitura vai ter que renovar o contrato. Não sei se por 6 meses ou se por um ano. Por quê? Talvez 6 meses não seja tempo suficiente para que todo o processo da licitação vá para a rua e aconteça novamente. A gente já conversou com a Gláucia, ela já se mostrou super aberta a fazer uma nova licitação e entender o que a gente se comprometeu enquanto Câmara, enquanto discussão. Fazer esse relatório, trazer esses pontos, essas sugestões, e aí eu friso que lá em 2023, na comissão de obras, a gente também fez essa avaliação de estacionamento antes de vencer o contrato de estacionamento que o Marcelo renovou. A gente fez apontamentos e fez sugestões. Então, devido a tudo que aconteceu, a gente acabou que não foi feito nada, só se renovou. Não teve readequações. Exato. E aí existe o maior questionamento, como o Cascão comentou, é a moto, né? A legalidade da moto. Como ela pode, se ela pode ou se ela não pode. Como que funciona o uso dessa moto? Na verdade, o que acontece? Ele abrange uma área maior, né? Muitas cidades já usam o recurso do carro e da moto como um parceiro de fiscalização, né? O pessoal da estação esteve na segunda-feira lá na Câmara e disse que a moto ela não está cobrando, que ela simplesmente informa ao monitor que naquela quadra existe carros sem a cobrança. Porém, não é o que a gente vem escutando do usuário. Que o pessoal que tem o crédito, né, que a gente coloca lá o crédito pós-pago lá para a gente ter a segurança que tu tenha e não tenha problema, que vai descontando e as pessoas nem têm o bilhetinho no painel. E a gente entende a dificuldade que eles falam de ter a mão de obra do monitor. E nós não vamos ter monitor em todas as esquinas. E o que a gente tem trazido é isso. Tem que ter totens, tem que ter informação na placa da cobrança, tem que ter quais as alternativas que eu tenho. Code já resolveria, eu não né? encontrei uma pessoa como é. Eu trago o exemplo de Porto Alegre, que quando tu estaciona, tu recebe um ticket, que é quase o tamanho do ticket do aviso pós-pagamento que nós temos aqui em Lajeado. Só que ele orienta. Ah, tu pode fazer aqui, você pode ler esse QR Code, você pode usar uma interface que não é baixar o aplicativo. Tem um passo a passo. Exatamente. E é isso que a gente tem cobrado e é o que a gente fala. Falta comunicação e orientação. Eu sou usuário de aplicativos, não sou tão desatualizado, mas não sabia do aplicativo da Estacione. Hoje a melhor forma é tu ter o crédito, né? Porque daí eu tu fica um uso pouco crédito. mais tranquilo, pode Mas colocar é como a Paula mais falou placas, aqui, né? muita gente de fora aqui na nossa cidade. Exato. E que não tem essas informações, não tem acesso a essas informações. E assim, ó, dando um complemento, uma vírgula na fala da Paula, essas pessoas, a nossa cidade, tem em certos momentos a nossa cidade que ela triplica a população. Tá? Ela triplica a população. A gente está falando, por exemplo, épocas de final de ano. E muitas pessoas que vêm para cá são pessoas também que vêm buscar auxílio de um hospital. Então são pessoas mais idosas, muitas vezes, pessoas do interior, que não têm essa facilidade com o aplicativo. Então é isso que nós queremos. Além disso, né, a gente tem as situações que a gente está discutindo a respeito das multas, né, Paula? A questão das multas, do pós-pago, que muitas vezes, anos atrás, a multa... Revertia em crédito. Revertia em 50% de crédito. Então, assim, ó, é um atrativo para voltar isso aí para as pessoas, para voltar Agora não é mais, a pagar. Né? E tem um prazo, né? Agora eu não lembro, Paula. Me ajuda aí, na Cação. verdade, Tem uns 10 minutos para achar um monitor, senão Senão tu já é autuado. É autuado. E a atuação, aí tu não acha o monitor. E a atuação que a gente está falando, né, Paula? Desculpa, que a gente faz é que no mínimo é 1 hora. Já começa no mínimo de 1 hora. A gente quer reduzir isso aí, talvez, para 30 minutos. Tá? Para que não seja a primeira
Renato foi lá, quer pagar uma prestação numa loja, rapidinho, tal, parou, não achou o monitor. Foi lá, quando voltou, já foi debitado 1 hora. Não, que nós queremos que essa primeira debitação seja de 30 minutos. E outras coisas que nós estamos discutindo para ser mais benéfico para a nossa comunidade. Bom, o Cascão falou sobre as imediações do hospital. Ali também é uma demanda em relação a algum tipo de flexibilização das pessoas que vão ter algum tipo de atendimento e aí tem que mudar o carro da vaga depois de 2 horas. Exato. Na verdade, o próprio pessoal da Estacione, que estava lá na Câmara Segunda, eles falaram, tem os dois lados. Tu pode flexibilizar. A gente precisa entender que nem sempre é o usuário do hospital que estaciona nas imediações. E como a gente vai garantir que essas vagas vão ser usadas por pessoas que estão no hospital. E a gente tem que ponderar isso, né? Ele não é um ponto que a gente sabe, eu às vezes vou ao centro, mas vou lá no Cascão, na loja do Cascão, que é na quadra do vaga, né? hospital. Eu tenho que ir estacionar na quadra do hospital e eu não vou ao hospital. Então a gente tem que ter essa ponderação. Mas o que a gente questionou? É possível que daqui um pouco, quem for ao hospital tenha um ponto onde ele vai regularizar o seu estacionamento dentro do hospital? Não sei se o hospital vai querer isso, porque daí a gente já envolve um terceiro, mas que a gente tenha outras alternativas. Porque eles nos relataram que já aconteceu de pessoas que tiveram fazer algum procedimento e passou mais tempo, foram até a Estacione, que também fica ali nas imediações dos hospitais, e eles acabaram não multando e só cobrando tempo, mesmo que passou das 2 horas, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto. A gente agora precisa conversar para tentar achar melhores alternativas. A gente não vai atender todas as demandas. E eu acho que a prestação de serviço público, ela tem disso, né? Não vai atender todas, mas a gente tem que buscar as melhores alternativas, né? Qual é a relação hoje vagas e colaboradores da Estacione? Eles passaram, eles têm 1.500 vagas sendo cobradas hoje com 33 monitores. Então, assim, dá mais ou menos 50 vagas por monitores. Mas eles não têm essa... Não é uma média, certo. né? É uma média, porque assim, existem locais, quadras, que existe um fluxo de estacionamento, fluxo de carros maiores. Então, eles botam mais monitores naquelas vagas e menos em outras vagas, tá? Mas o número é 1.500 vagas hoje para estacionamento em 33 monitores. Bom, falando sobre a abrangência da área azul, existe a possibilidade nessas discussões de ampliar, inclusive, Sim. a área de cobrança? Sim. Na verdade, até é uma demanda que veio através do CDL, né? Que alguns, por exemplo, regiões como ali no São Cristóvão, na Piraí, onde tem a Unimed, o Sicredi, as salas comerciais no 300, onde vão ter vários empreendimentos que a Coelho Neto e a Piraí tenham estacionamento rotativo. Essa solicitação, inclusive, já foi passada ano passado ao Marcelo, porque essa ampliação é por decreto, né? Não precisa alteração de lei, não é uma coisa tão complexa de ser feita. Mas o Marcelo, eu acho que acabou não fazendo, enfim, né? Final de mandato também, né? Outras prioridades. Mas, sim, eu acredito que tenha algumas regiões, porque a gente tem esse movimento do centro, de novos centros na cidade, né? É uma descentralização da cidade. Exato. Porque hoje a gente já vê que a Pasqualine, na parte alta, já tem a cobrança. Ela já era permitida desde o início. Nunca havia cobrança. Hoje, até da Pasqualine, da Júlio, até a 386, ela permite, para cima não. Então essa área também começou a ser cobrada recentemente, né? Ali as vagas. Os ouvintes estão participando conosco, interagindo, a gente vai trazer alguns dos relatos, até porque a Câmara tem essa característica, né, de justamente ouvir a população. Parquímetro em todas as quadras é essencial, escreve o Alex de Castro, que está acompanhando. Também participando com a gente, ouvinte relatando problemas no aplicativo, ele diz que quando vai pegar ou largar o passageiro, isso é questão de minuto, eles vêm para cobrar. Ele é motorista, aliás, de aplicativo, e quando vai fazer embarque e desembarque dos passageiros, acaba passando por essa situação. E em segundo lugar, ele coloca aqui que no hospital, passageiro que faz quimioterapia, tem a faixa amarela, sempre tem carro naquele local, e aí
tem pessoas que tá falando sobre esse tema. O Luciano Labres aqui, ele diz que se houver alguma mudança, ele espera que mantenha o crédito, porque quando houve a alteração para a Estacione, ele perdeu R$ 45 em crédito. Alguns dos Bem recados lembrado. aqui dos nossos abraço pro ouvintes. Luciano aí. Exatamente. E bem lembrado, na verdade isso é importante, né? Porque mudando de empresa, mas eu não sei como isso funcionaria, né? Sendo que muda a gestão para outra empresa, mas eu acho que é um ponto bem a ser pensado, né? Porque Essa tem gente que aqui, faz... mais uma do hospital que vocês estão falando, nas imediações do hospital ali, o ouvinte colocando, dizendo, né? Ó, vejo pessoas saindo com sonda da quimioterapia, com gesso, e veículos de fora também, e que acabam sendo multados por deixarem mais tempo. Penso que próximo ao hospital não deve ser cobrado em nenhuma situação, mas aí volta aquela polêmica que nós estávamos comentando. Nem todos, porque vão ser usuários ali do hospital, vão de repente usar essas vagas. Tem que achar uma alternativa. É uma matemática que a gente tem que fazer fechar, né? É complicado. Eu acho que foi o Alex que falou dos paquímetros ali, se eu não me engano foi o Alex, né? Isso, exato. O primeiro. Nós questionamos, e o maior questionamento nosso foi esse. Nós citamos o exemplo de Gramado. Hoje o Gramado tem paquímetros em cada duas quadras. E tu não vê muitos monitores. Os monitores são mais lá para instruir a situação do paquímetro em Gramado. Então a Estacione até trouxe um valor, né, Paula, para cima, para o valor num custo do paquímetro e está sendo discutido. Mas isso aí eu acho que está no regulamento e não está sendo cumprido. Isso aí eu acho que é essencial. O lajeado tem que ter paquímetros, não em todas as quadras, lógico, mas para facilitar o estacionamento pago. O totem de pagamento, na verdade, ele acaba sendo uma alternativa. Claro, não como a gente tinha, né? Que era só moeda, né? Que quem mais usa moeda, né? Então a gente tem que atualizar as nossas alternativas. Mas acaba sendo uma opção. E aí, como o Cascão até trouxe, né? Gramado. A gente hoje está acostumado a ir atrás do monitor. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que entender. A gente não precisa ir atrás do monitor. E aí, que nem a gente estava falando da moto. A moto, ela pode ser uma ferramenta. Eu não vejo problema. Se adequada, né? E ter outras opções. Porque, assim, o que mais a gente escuta? Eu desço do carro, não acho o monitor. Eu saí, fui ali na esquina e voltei, eu já tenho um aviso de descontado 1 hora no meu carro. E não acha outra alternativa para pagar. Antes tinha as lojas, as lojas credenciadas, né, que podia pagar nas lojas. A gente questionou também essa parceria com as lojas. Ele comenta muito que as lojas deixaram de ser, porque também. E aí eu acho que vamos lá, né? Nós, como usuários, a gente tem que fazer o nosso contraponto, né? Ele disse que os funcionários se queixam muito da falta de respeito das pessoas, às vezes por se ofenderem ou por estarem, às vezes, né, com o dia não tá muito bom e acabam descontando lá, xingam eles, os funcionários da Estacione que estão lá, os monitores, né? E o que acontecia? As lojas também deixaram de ser um ponto porque chegavam lá, em vez de estarem consumindo o produto da loja, estavam lá escutando os desabafos, as reclamações dos usuários da Estacione. Não, isso aqui eu não quero, não é meu negócio. Olha, essa discussão ela é ampla, né? Tem muitas mensagens chegando aqui por parte dos nossos ouvintes. Tem um que cita aqui: o estacionamento vai até às 18, ok? Mas ele estacionou às 17h40 e foi cobrado 1 hora. Sim, isso também foi botado, inclusive no relatório de 23 foi incluído isso dessas cobranças que teria que ser cobrado os 20 minutos. Proporcional, exatamente, né? Pois é. Aqui outro ouvinte cita que tem poucas vagas para carga e descarga e outros relatos aí de não encontrar os colaboradores para fazer essa cobrança. E outro ponto ainda que é a própria distribuição das vagas. Eu observo muitas vezes que vagas prioritárias para pessoas idosas com deficiência às vezes se concentram em alguns pontos e aí também tem toda essa análise que é preciso ser feita. Sim. Da localização delas, exatamente. Né? Pessoal, obrigado pela participação, bom trabalho aí, boas análises aí junto com a Câmara A gente agradece e assim, né? O nosso compromisso é até semana que vem estar encerrando. Como encerra o contrato dia 7, então a gente assumiu o compromisso de semana que vem, terça-feira, finalizar o relatório, estar enviando ao executivo para que isso aconteça. Mas, de novo, né? Seguimos aí aberto a discussões, sugestões, porque a gente sempre está tentando buscar melhoria e esse é o nosso papel lá na Câmara, né? Com certeza. E dizer assim, ó, que a Câmara está sempre aberta para toda a comunidade, né? E nós somos não os responsáveis, nós somos os representantes do povo. Então nós estamos aí para dialogar, como a Paula falou, aberta ao diálogo, para sempre conseguir algo melhor para nossa cidade, Lajeado, que é tão bela.
Muito bem. Muito obrigado aos vereadores, a Paula Thomas, o Aquiles Malman, no Cascão, que fazem parte da comissão que está avaliando a questão envolvendo o estacionamento rotativo no município de Lajeado.